Os maiores acidentes nucleares incluem Chernobyl em 1986 e Fukushima em 2011. Mas o maior desastre nuclear da história foi um acidente ocorrido aqui no Brasil. Há quase 40 anos, em 1987, Goiânia vivenciou um terrível desastre com o Césio 137, que até hoje é o maior acidente radiológico do mundo fora de uma usina. Um desastre que quase acabou com uma cidade e destruiu muitas famílias. Oi, gente! Meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos conhecer a história do Césio 137. Conhecido como Césio 137, esse foi o maior acidente radioativo do mundo fora de uma usina nuclear e aconteceu aqui no Brasil. O caso inspirou uma minissérie na Netflix que se chama Emergência Radioativa. O sucesso da minissérie fez com que os detalhes e consequências do acidente radiológico de Goiânia voltassem ao centro das atenções. E, é claro, eu levantei tudo o que se sabe sobre o caso, como que tudo aconteceu e, como sempre, reuni tudo aqui em um só vídeo para vocês. Bom, vamos começar aí do início. Em 1971, entra em funcionamento o Instituto Goiano de Radioterapia, que era um instituto privado que ficava localizado no centro de Goiânia. Neste instituto tinha um aparelho de radioterapia, que é um equipamento utilizado para tratar o câncer através aí de radiação. Mas em 1985, o instituto fechou. Após o encerramento das atividades e a mudança de endereço, o prédio foi abandonado e deixaram para trás o aparelho de radioterapia, e era nesse aparelho que continha o material radioativo Césio 137. A maior parte do prédio foi demolida, mas algumas salas, inclusive aquela que ficava o aparelho, foram mantidas em ruínas. Havia uma disputa judicial entre o Instituto Goiano de Radioterapia e a Sociedade de São Vicente de Paula, que era aí dona do terreno, e havia cedido o local com a condição de que o Instituto realizasse periodicamente e de maneira gratuita exames radiológicos nos pacientes da Santa Casa de Misericórdia. Alegando que o Instituto não estava cumprindo com o acordo, a sociedade ingressou com uma ação de despejo em 1984 e decidiu vender o terreno para o Instituto de Previdência e Assistência Social do Estado de Goiás. Em 1986, o instituto que comprou o terreno começou a demolição, mas ele foi interrompida por uma concessão de uma liminar, obrigando a paralisação imediata das atividades que estavam sendo feitas ali no terreno. Então, por conta dessa disputa judicial, tudo lá no terreno foi abandonado do jeito que estava. Antes até ficava um segurança lá no local, cuidando, né, dos destroços, do que ficou em pé e dos maquinários que estavam lá. Mas depois de um tempo, esse segurança disse que parou de receber, então ele abandonou o serviço. Foi aí que, em 13 de setembro de 1987, Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves, que eram dois catadores de material reciclável, encontraram o aparelho abandonado e eles pensaram aí que era sucata. Eles removeram o lacre da cápsula na qual estava a substância, né, que até então era desconhecida, e levaram o aparelho até a casa do Roberto. Lá o aparelho ficou embaixo de uma mangueira até o dia 18. No dia 18, eles levaram o aparelho até um ferro velho. O catador Roberto disse que a peça era tão pesada que entortou o carrinho que eles usaram para levar o equipamento até o ferro velho. O dono do ferro velho era Devair Alves Ferreira. Ele analisou e avaliou aquela peça e tinha muito chumbo. Era cerca de 98 quilos de chumbo. O Devair comprou tudo isso por 1.800 cruzeiros. Aí ele e dois funcionários trabalharam na peça ali retirando todo o chumbo. Uma parte da peça que não continha o chumbo, ele guardou e não mexeu naquilo, deixou lá num canto. Quando foi por volta das 10 horas da noite e ele estava andando ali pelo ferro velho já em direção aí à sua casa, ele viu um brilho azul lindo que chamou muito a atenção dele. Ele disse que começou a olhar em volta para ver de onde vinha aquele brilho e era daquela peça que ele tinha desprezado por não ter chumbo.
O Devair vai e abre a peça e lá ele encontrou o cloreto de césio 137, um sal muito parecido com o sal de cozinha, mas que emite aí um brilho azulado muito intenso, muito forte. Devair ficou tão encantado com aquele pó que ele foi mostrar para sua esposa Maria Gabriela e depois distribuiu parte do pó brilhante para os seus familiares e amigos. Um dos irmãos do Devair, chamado Odesson Ferreira, foi até a casa dele para fazer uma visita. Ele conta que quando ele chegou lá para visitar o irmão, ele percebeu que eles estavam, gente, com um bronzeado diferente. Para ele, o irmão e a cunhada estavam muito bronzeados com uma cor diferente. A esposa do Devair, a Maria Gabriela, serviu para os dois um café. E nesse momento, o Devair disse para o irmão que comprou aí um objeto que tem uma luz magnetizante, atraente e que à noite ele brilha muito, e ele mostrou o pauzinho lá pro Odesson. O Odesson vai, pega uma chave de fenda, sabe? E usa ali uma pontinha para pegar uma pitadinha do pó com o dedo, e aí ele põe assim a pitadinha do pó no dedo e esfrega assim na mão para ele ver o brilho ali, né? E gente, foi assim que ele perdeu a ponta do dedo que ele usou para pegar o pozinho. E aqui na palma da mão dele, assim, fez uma ferida imensa que foram meses e meses sem fechar, sem cicatrizar. O Odesson é um dos sobreviventes que mais lutaram pela causa do césio 137. Eu vi algumas entrevistas com ele. Ele foi um dos que tiveram uma exposição maior ao césio. A palma da mão dele, com o tempo, não cicatrizava de jeito nenhum. Então, ele teve que fazer posteriormente um tratamento de enxerto na Unicamp, que é aqui em Campinas, né? E lá ele teve que ficar 30 dias com a mão dele costurada na barriga, para que ele conseguisse fazer esse enxerto aí na palma da mão e para que desse certo, né? Deu certo, mas não ficou muito bonito, né? Mas pelo menos fechou ali o buraco. A quantidade de césio nele, gente, era muito alta. E o Odesson era motorista de ônibus. E ele trabalhou aí por vários dias depois de se contaminar com o césio. Então, imagina aí quantas pessoas não foram contaminadas através dele, né? Todos os passageiros que pegaram o ônibus tinham contato ali com ele dando dinheiro. Enfim, quem tinha acesso aí direto ao césio era contaminado, mas todos que tinham contato com quem teve contato com o césio também era contaminado. Por isso, o número de contaminados ficou enorme. Um outro irmão, chamado Ivo, ficou sabendo que o Devair não estava muito bem. Ele já estava aí sentindo sintomas, né? E ele foi lá fazer uma visita para ele. O Devair também mostrou a peça lá com o pozinho para o Ivo. O Ivo também ficou encantado com o pó azul. Ele pegou também aí um pouquinho do pozinho, né, do césio, e levou para casa para ele mostrar para sua família. Quando ele chegou em sua casa, ele colocou o pó no chão do quarto e mostrou para sua esposa, a Lourdes, e para sua filha, a Leide das Neves, que tinha apenas 6 anos. A menina ficou ali brincando com o pó no chão, passando a mãozinha ali no pó, né? Enquanto a sua mãe fazia janta. A Lourdes preparou ovos cozidos e a Leide foi e com as mãozinhas ali sujas do césio, ela pegou o ovo cozido e comeu. 15 minutos depois de comer o ovo, a Leide começou a vomitar, ela começou a passar muito mal. A mãe dela ficou muito preocupada, mas no outro dia a menina ficou bem, parecia estar normal. A Lourdes, ela conta que teve uma sensação ruim quando viu aquele pó brilhante e que até chegou a desconfiar que era ele que tinha feito sua filha passar mal. Poucas horas após a exposição ao material radioativo, as pessoas começavam a ter náuseas, tontura, vômitos e diarreia. Alarmados, os contaminados foram inicialmente em farmácias para procurar ajuda, alguns procuraram postos de saúde e outros foram encaminhados para hospitais. Os profissionais de saúde, observando os sintomas, pensaram se tratar de algum tipo de doença contagiosa desconhecida e eles foram aí medicando os doentes com remédios para os sintomas que eles estavam sentindo. Mas aí, por coincidência, todos que passavam mal tinham algo em comum. Todos tinham tido contato de alguma forma com aquele pozinho brilhante. O Ivo foi na casa do Devair e disse que tinha gente falando que aquele pó era radioativo e que era isso que poderia estar fazendo eles passar mal. A Maria Gabriela então decide levar aquilo para ser investigado na vigilância sanitária. O Devair tinha muito amor por aquilo, tanto que depois que tudo aconteceu, ele disse uma frase que marcou este triste episódio. Ele disse:
Eu me apaixonei pelo brilho da morte. Dos dias 19 a 26 de setembro, Devair mostrou a cápsula para diversas pessoas que passaram pelo seu ferro velho. Então, muita gente, parentes, amigos, ele queria mostrar aquele pozinho brilhante para todo mundo. Então, muita gente teve contato. No dia 26 de setembro, então, a Maria Gabriela vai até o ferro velho, né? Pega a peça, coloca em um saco de estopa e leva para a vigilância sanitária da cidade, de ônibus, gente. Então, imagina aí quantas pessoas não foram contaminadas nesse trajeto. E depois o saco com a peça dentro ficou em uma cadeira por 2 dias lá na vigilância sanitária. Até que eles decidiram aí tomar providências e em 29 de setembro, a vigilância sanitária identificou que aquilo era o Césio 137. A descoberta gerou pânico na cidade. A Defesa Civil improvisou barracas de lona no estádio olímpico da cidade para os primeiros atendimentos das vítimas. Essas pessoas eram levadas até os vestiários do estádio e eram lavadas com jato de água, sabão e uma vassoura, além do uso de azul da Prússia e dióxido de titânio para remover aí a radiação. Depois de dar esse banho aí, né, eles mediam aí para ver como estava a contaminação no corpo da pessoa. Se tivesse ainda constando que tinha, né, o césio, eles lavavam tudo de novo. Um desespero total, gente. Ninguém usava EPI, então, tentando ajudar as pessoas, meio que mais pessoas foram aí contaminadas. Milhares de pessoas foram até o estádio olímpico para passar por processo de descontaminação. Segundo o governo de Goiás, quase 113 mil pessoas foram avaliadas e 249 apresentaram sinais de contaminação externa por contato direto com a pele ou interna após inalação, ingestão ou absorção aí por feridas. Em 120 casos, a radiação estava apenas nas roupas ou calçados. Cerca de 50 pessoas precisaram ser hospitalizadas, 30 em regime de semi-isolamento e 20 no Hospital Geral de Goiânia. Desses 20 que foram encaminhados ao Hospital Geral de Goiânia, 14 estavam em estado grave e foram transferidos de avião para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, que era aí referência no tratamento desse tipo de exposição. O Devair foi com sua esposa Maria Gabriela para o hospital. O Devair e a Maria, eles estavam muito mal. O Devair estava aí com seus dentes moles, o seu cabelo estava caindo muito, a ponto dele ficar careca. E suas mãos também ficaram muito queimadas. Foi aí que começaram as mortes. 4 vítimas morreram em decorrência direta da contaminação. A Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, que era a esposa do proprietário do ferro velho, ficou doente cerca de 3 dias depois de entrar em contato com a substância. Seu estado de saúde piorou e ela desenvolveu hemorragia interna, principalmente nos membros, nos olhos e no trato digestivo, além da perda do cabelo. Ela morreu em 23 de outubro de 1987, cerca de um mês após a exposição. Poucas horas depois disso, no mesmo dia, a menina Leide das Neves Ferreiras, de apenas 6 anos, que era a filha do Ivo, também faleceu. Ela foi a vítima que tinha a maior dose de césio no seu corpo. Também, né, gente, ela ingeriu o césio quando ela comeu o ovo cozido com as suas mãozinhas sujas. Sua morte foi um marco aí nesse episódio e a sua imagem, a foto dela, né, foi muito divulgada na época. Ela estava então lá no hospital e inicialmente quando uma equipe internacional chegou para tratar ela estava, gente, confinada em um quarto isolado no hospital porque os funcionários estavam com medo de chegar perto da menina. Ela desenvolveu gradualmente inchaço na parte superior do corpo, perda do cabelo, danos nos rins, pulmões e hemorragia interna, o que levou ela a falecer de septicemia e infecção generalizada. Essas 2 primeiras mortes foram muito tristes, né, gente? Foram as primeiras pessoas ali que tiveram contato com o césio. E a menina, né, como eu disse, ficou aí como... A imagem dela foi muito utilizada na divulgação do que aconteceu lá em Goiânia, né? O rostinho dela ficou aí muito marcado por conta aí de tudo que aconteceu. Os corpos da menina Leide e da Maria Gabriela foram enviados para serem enterrados em um cemitério comum em Goiânia. A população, quando soube que os corpos seriam enterrados na cidade, se revoltaram. Mais de 2.000 pessoas foram às ruas para tentar impedir o sepultamento,
temendo aí que os corpos envenenassem a terra. As pessoas deitavam no chão para impedir que o carro com os corpos passassem, além de tacar aí pedras, tijolos, pedaços de pau para cima do carro. Ai, gente, foi um tumulto. Apesar disso, com muito custo, os caixões entraram no cemitério. Os caixões eram feitos de fibra de vidro revestida com chumbo para evitar aí a propagação da radiação. O caixão da Maria Gabriela pesava 500 quilos e foram necessários 8 pessoas para carregar. Já o caixão da Leite pesava 700 quilos. A camada de chumbo era 2 vezes maior, afinal o corpo dela era o que tinha mais radiação. Foram necessários 12 homens para carregar o caixão. Os caixões foram erguidos por guindastes para serem aí colocados nas covas que eram mais fundas que as normais, além de serem revestidas com 30 centímetros de concreto. E elas foram fechadas também com outra camada de 30 centímetros de concreto. Isso é o que, para a época, eles entendiam aí que seria a forma segura de realizar os sepultamentos. Teve uma outra frase muito impactante que eu vi em um dos documentários que eu assisti, que uma das sobreviventes diz, né? Acho que foi a mãe da Lady. Ela fala que ao invés de flores, eles deram concreto, né? Então, assim, eles não puderam, né, pôr flores ali no túmulo, que ao invés disso foram cobertos de concreto. Então, ao invés de flores, eles ganharam concreto. Foi algo aí que também me chamou muita atenção, assim, na despedida dela da filha. Ela deu uma entrevista logo em seguida, né, contando aí como foi todo o tumulto, contando que quase ela não consegue chegar no caixão da filha, que não abriram, né, do da Maria, eles abriram o visorzinho lá para verem o rosto dela, mas o da Lady não, porque o dela, né, era o que tinha a maior quantidade de césio. Então foi um tumulto com as pessoas lá em cima dela, quase que ela não chega no caixão. Aí depois vai para esse sepultamento, né, dessa forma, com esse concreto todo, e a imagem, né, jogando concreto em cima, foi bem forte também. E aí ela disse essa frase que ao invés de flores, eles deram concreto. Após isso, no dia 27 de outubro de 1987, faleceu Israel Batista dos Santos. E no dia seguinte, no dia 28 de outubro, o Admilson Alves de Souza, de 18 anos, também faleceu. Os dois eram aqueles 2 empregados do Devair que eu disse que ajudou ele a retirar o chumbo daquela peça lá no Ferro Velho. O Israel desenvolveu doença respiratória grave e complicações linfáticas, e o Admilson desenvolveu lesão pulmonar, hemorragia interna e danos no coração. Então, na época, faleceram 4 pessoas que tiveram aí contato direto com o Césio 137. Mas, posteriormente a isso, em decorrência, né, do que aconteceu, dezenas de pessoas morreram. Os 2 catadores de sucata que foram os responsáveis por tirar a peça do Instituto também se feriram. O Wagner, ele ficou com as mãos e os pés deformados, já o Roberto perdeu aí parte do braço. O Devair, que é o dono do Ferro Velho, né, sobreviveu, mas aí se sentindo culpado por abrir a cápsula e triste aí por suas perdas, afinal de contas, morreram a sua esposa, sua sobrinha e seus 2 funcionários aí numa pancada só. Então, por conta disso, ele se tornou alcoólatra e foram aí anos muito difíceis para ele, até que em 12 de maio de 1994, 7 anos depois, ele faleceu devido a um câncer que ele teve por causa da radiação. O seu irmão, o Ivo, pai da menina Lady, teve uma baixa contaminação, mas ele se tornou muito depressivo depois da morte da sua filha e passou a fumar em torno de 6 maços de cigarro por dia, o que levou ele a falecer por enfisema pulmonar em 2003, 16 anos depois do que aconteceu. Então é isso, né, gente? Não foram só aquelas 4 mortes, tudo se arrastou depois pela vida de todas as pessoas que sobreviveram e, enfim, muitas pessoas aí vieram a falecer no decorrer dos anos. Logo após a descoberta, né, do que tinha acontecido, a cidade toda precisava ser descontaminada. Infelizmente, inicialmente, não foi divulgado que a contaminação era por césio. O CRISA, que era a empresa que cuidava de obras ligadas à infraestrutura da cidade, disse que tinha estourado um cano de gás e que tinha um vazamento, e fez todos os seus funcionários irem trabalhar na descontaminação sem equipamentos de segurança, e quem se negasse era mandado embora por justa causa. Então, bombeiros, policiais e funcionários do CRISA foram contaminados também.
Um dos trabalhadores do CRISA, chamado Teodoro Juvenal, era muito curioso e começou a fazer perguntas aí, querendo entender por que eles estavam demolindo tudo ali na cidade. E ele acabou descobrindo que não tinha vazamento de gás coisa nenhuma. Na verdade, era contaminação pelo Césio 137. Acabou que um jornalista foi falar com o Teodoro e perguntou aí o que estava acontecendo, e ele contou, gente. Ele disse que era mentira a história do gás e que, na verdade, a contaminação era pelo Césio. Foi aí que a notícia explodiu, teve repercussão internacional e jornalistas do mundo todo vieram para Goiânia. Foi depois disso que eles passaram a usar alguns EPIs, como um macacão e uma espécie de caneta que eles usavam no bolso, né? E um dos especialistas lá disse que essa caneta pulava assim, sempre que estava perto de algo com radiação. Então, eles usavam isso para saber o que estava, né, contaminado ali. O processo de descontaminação foi uma operação complexa e intensiva, envolvendo a triagem de quase 113 mil pessoas, como eu já contei para vocês. Mas, além das pessoas, a cidade também precisava ser descontaminada. Locais com altos índices de contaminação foram isolados e limpos com um aspirador de pó de alta eficiência. O solo foi removido e substituído. Eles arrancaram até o asfalto, gente. Árvores foram cortadas e objetos contaminados foram recolhidos e isolados como rejeitos radioativos. Além disso, 7 casas foram completamente demolidas. A casa do Devair, a casa do Ivo, a casa dos 2 catadores de sucata, o Wagner e o Roberto, e também a casa da vizinha do Devair, que depois de saber que o Césio era perigoso, ela jogou o pauzinho, né, que ela tinha pego ali no vaso sanitário e deu descarga. Esse imóvel ficou conhecido como Casa da Fossa. As pessoas temiam aí que o Césio tivesse ido para a fossa da casa, mas foi divulgado pelo Saneago que a casa não possuía fossa, e sim uma cisterna, numa tentativa aí de acalmar a população para que eles não pensassem aí que a água da cidade estava de alguma forma contaminada. Além das casas, essas famílias perderam tudo. Roupas, móveis, eletros, tudo que estava nas casas e nos quintais foram destruídos, descartados. Eles não saíram nem com a roupa do corpo. Eles perderam tudo mesmo. As perdas ainda foram piores, porque os animais das casas precisaram ser sacrificados. E eles tinham muita criação, gente. Era uma região mais rural, assim, então eles tinham porcos, galinhas e também cachorros. Então todos foram sacrificados. A limpeza produziu 13.500 quilos de lixo atômico que necessitou ser acondicionado em 14 containers que foram totalmente lacrados. Dentro destes estavam 1.200 caixas e 2.900 tambores que permanecerão perigosos para o meio ambiente por 180 anos. Para armazenar esse lixo atômico, o Parque Estadual Thelma Ortegal foi criado em Goiânia. O Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste também foi criado como uma unidade técnico-científica com competência principal de cuidar e controlar o depósito final de rejeitos radioativos do Césio 137. Gente, foram muitas pessoas que sofreram com a contaminação, muitas pessoas que de alguma forma foram contaminadas e ao longo aí dos anos foram adoecendo e morrendo, principalmente de câncer. Muitos trabalhadores, bombeiros, policiais e até um jornalista de outro país morreu meses depois de câncer. Teve um bombeiro, por exemplo, que se chama Domingo Pereira, que depois de 10 anos do que tinha acontecido, ele foi ao médico por sentir dores nas suas pernas. E assim que o médico olhou, ele já disse: isso foi a radiação. Ele então foi internado e amputaram suas 2 pernas. Enfim, foi um desastre mesmo, milhares de pessoas afetadas e a cidade de Goiânia ficou devastada. Após o acidente, moradores da cidade quiseram vender as suas casas para ir embora do lugar, mas as casas foram muito desvalorizadas, ninguém queria morar lá. Além da desvalorização dos imóveis, houve também uma queda significativa de estabelecimentos comerciais na região. E o pior, a população local sofreu discriminação devido ao medo de que a radiação fosse contagiosa, dificultando o acesso dessas pessoas a serviços, educação e viagens.
As histórias dos sobreviventes é bem triste. O irmão do Devair, o Odesson, disse que ele foi cumprimentar um deputado e ele percebeu que o deputado tentou se afastar dele. Nesse mesmo momento, ele abraçou o deputado em um sinal de, tipo, olha, você não precisa ter preconceito de mim. Mas ele disse que sentia, e conforme ele abraçou, né, rapidamente o deputado, ele sentia ali o deputado tremendo ali nos braços dele. Tremendo de medo, né, gente? Teve um outro depoimento que mexeu demais comigo. Aquele trabalhador que contou para o jornalista que era Césio 137, o senhor Teodoro Juvenal, disse que não podia nem ir com a família em um restaurante, por exemplo, que as pessoas começavam a olhar e, chorando, ele disse: dizem que homem não chora, mas todo homem chora. Ele chora quando leva um tapa na cara, ele chora quando leva uma decepção dessa e depois a exclusão. Você chega perto dos outros e eles correm. Eu fiquei muito emocionada com isso que ele disse, gente. Foi uma cena bem forte. Mas aí, ano que vem, faz 40 anos que tudo isso aconteceu. E esse assunto voltou à tona graças aí à minissérie que a dona Netflix fez. Mas as vítimas do Césio 137 criticaram muito a série. O Odesson criticou a forma como a minissérie Emergência Radioativa retrata o episódio ocorrido em 1987. Ele aponta distorções na narrativa e cobra maior respeito à memória das vítimas e sobreviventes. A deturpação dos fatos históricos não foi apenas um erro de narrativa. Considero um desrespeito profundo com a memória das vítimas e de nós que sobrevivemos, mas que muitas vezes morremos devido ao acontecido. Quando se alteram o fato histórico trágico por conveniência para tornar a trama mais científica e comercial, cometeram um crime contra a verdade. A história real que vivemos não precisa de floreamentos sensacionalistas. Ela foi trágica por si só. Segundo o Odesson, versões distorcidas podem levar à construção de uma memória coletiva baseada em informações imprecisas, com impacto direto na imagem das pessoas envolvidas no episódio. Transformaram vítimas de um sistema irresponsável em vilões, minimizaram a tragédia para gerar audiência. A negligência na pesquisa e a falta de compromisso com fontes verdadeiras e a preguiça intelectual de quem conta essa história demonstram um descaso inaceitável. O resultado? Uma falsa memória coletiva. A verdade histórica importa sim, a memória precisa ser protegida. Não vamos aceitar passivamente que a história seja reescrita por conveniência, pois quem ignora o passado da forma como ele realmente foi, está condenado a repetir seus erros, afirma aí o Odesson. As vítimas disseram que não foram consultadas para a criação do roteiro da minissérie e que as gravações nem ocorreram em Goiânia. A minissérie conta a história da tragédia pela perspectiva dos profissionais de saúde e ciência que atuaram para identificar a contaminação e conter a disseminação do material radioativo. Apesar de ser apresentada como uma obra ficcional baseada em fatos reais, a produção tem sido alvo de críticas dos sobreviventes e de entidades culturais de Goiânia. O Conselho Municipal de Goiânia criticou o fato da minissérie não ter sido feita toda em Goiânia. As gravações foram feitas no interior de São Paulo. Eles consideram o episódio parte da memória coletiva local e defendem que a história deveria ser retratada no cenário original. Para eles, a filmagem sendo feita em Goiânia não seria apenas fazer justiça à história deles, mas também gerar empregos, movimentar a economia local e fortalecer a cultura brasileira com mais verdade e representatividade. Mas aí o que diz a dona Netflix? Em nota, a Netflix afirmou que buscou garantir rigor histórico na produção da minissérie. Segundo a plataforma, a equipe responsável pelo projeto consultou especialistas de diferentes áreas durante o desenvolvimento do roteiro, entre eles médicos e físicos que participaram diretamente do enfrentamento ao acidente radiológico. Ainda de acordo com a Netflix, também foram ouvidas pessoas que vivenciaram a tragédia de perto e que contribuíram com relatos utilizados na construção dramática de personagens apresentados na série. Sobre as críticas relacionadas às locações das gravações,
Foi dito que a escolha por filmar parte das cenas fora de Goiânia esteve ligada à necessidade de recriar a aparência da cidade no fim da década de 1980. Segundo eles, a capital goiana passou por mudanças urbanísticas significativas nas últimas décadas e que dificultaria encontrar cenários que reproduzissem com fidelidade o ambiente da época. Essa série, então, da Netflix repercutiu muito no país, se tornou uma das produções mais assistidas da Netflix e chegou a liderar o ranking de minisséries em língua não inglesa mais vistas da plataforma. Apesar dos conflitos com os sobreviventes, a popularidade da minissérie e toda a sua repercussão teve uma contribuição muito boa para os sobreviventes. A minissérie impulsionou o governo de Goiás a reajustar o valor das pensões concedidas aos afetados pelo acidente radiológico. Agora, a pensão para os radiolesados pelo contato direto com o Césio-137 e para quem recebeu irradiação superior a 100 rad subiu de R$ 1.908 para R$ 3.243. Os demais afetados tiveram um benefício alterado de R$ 954 para R$ 1.621. Após 7 anos sem correção, o reajuste foi sancionado através da Lei Estadual 24.188 em março de 2026, com os novos valores entrando em vigor a partir do mês seguinte à publicação. A medida atende a 603 vítimas diretas, trabalhadores de descontaminação e vigilantes do depósito dos rejeitos aí, onde fica aquela montanha gigantesca lá, né, aquele depósito que eles fizeram. Então, os funcionários de lá também recebem, de alguma forma, um auxílio. Os valores, gente, não eram reajustados desde 2018. Em 2023, o governo do estado vetou um projeto de lei que alterava as pensões e usou como justificativa a falta de estudo sobre o impacto financeiro nas contas do estado. Mas agora aí eles finalmente tomaram consciência, né, gente? E por pura pressão mesmo, reajustaram o benefício, que ajuda aí muito, principalmente na compra de medicamentos que eles precisam usar e que não são fornecidos pelo SUS. Mas aí vocês me perguntam, e os culpados por tudo isso? 7 anos depois, os donos do Instituto Goiano de Radioterapia foram responsabilizados criminalmente pelo acidente. Os médicos Carlos de Figueiredo Bezerril, Orlando Alves Teixeira e Criseide de Castro Dourado, junto com o físico Flamarion Barbosa Goulart, que era o responsável técnico pelo instituto, foram condenados por homicídio culposo e lesão corporal. Eles foram condenados a 3 anos e 2 meses de prisão por abandono de material radioativo. O proprietário do local também onde o equipamento foi deixado, o Amaurílio Monteiro de Oliveira, também foi condenado. Mas as penas foram substituídas por medidas alternativas, como prestação de serviço à comunidade e pagamento de multa, não resultando aí em regime fechado. E ainda assim, em 1999, a ação penal foi arquivada. Os catadores Wagner e Roberto e o dono do ferro velho, o Devair, não foram responsabilizados por isso. Obviamente, né, gente, eles são as principais vítimas de tudo isso. Não tinham como imputar nenhum tipo de culpa sobre eles. Um dos catadores, o Roberto, ele disse que jamais teriam mexido naquilo se eles soubessem do perigo. O negócio estava lá, né, gente, abandonado, sem nenhum tipo de aviso, em um local totalmente ali abandonado, um terreno que estava aí com cômodos em ruínas. É normal catadores, né, de sucata, de recicláveis, enfim, entrarem nesses lugares e pegar o que tivesse ali descartado, que para eles estava, né, descartado já que estava ali, enfim. Mas me conta aqui nos comentários se você assistiu a minissérie Emergência Radioativa da Netflix e o que vocês acharam. Como eu disse, entramos para a história e o acidente com Césio-137 foi um dos episódios mais trágicos e marcantes da história brasileira, sendo considerado o maior acidente radiológico do mundo fora de uma usina nuclear. E é isso, gente. Essa foi a nossa história impressionante de hoje. Muito obrigada por terem me assistido. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos agora conversar nos comentários. Um beijo. Tchau.